Os discípulos foram homens escolhidos a dedos pelo próprio Jesus. Todos tinham a importante missão de pregar o evangelho após sua partida. Porém, essa tarefa não era nada fácil, pois eles foram perseguidos e vários tiveram um final terrível. Conheça hoje como morreram os 12 apóstolos. Pedro foi o mais velho dos apóstolos, sendo responsável por fundar a Igreja Católica, sendo um dos nomes mais importantes das Escrituras, se tornando o primeiro Papa. Apesar de ter passado por alguns momentos de falta de fé, foi Pedro quem demonstrou uma das maiores habilidades em repassar a palavra divina, tendo convertido cerca de 3.000 pessoas com uma única pregação. Justamente por sua importância, ele foi perseguido pelo imperador Nero, e apesar de ter sido crucificado, assim como Jesus, um de seus últimos pedidos foi que fosse de cabeça para baixo, já que não se considerava tão digno quanto Cristo. Tudo isso aconteceu onde hoje seria a cidade do Vaticano, e apesar de muitas vezes ser associada ao satanismo, a cruz invertida é chamada de Cruz de São Pedro, por simbolizar a sua morte. O apóstolo André era irmão do Pedro e também teve um final nada agradável. Ele sempre é citado como um dos principais apóstolos, tendo um papel importante na fundação da igreja primitiva e levando adiante a palavra de Deus. Ele é uma figura importante no catolicismo russo e acredita-se que André tem atuado bastante na região da Ásia Menor. Sua morte foi uma das mais cruéis, pois após ele evangelizar a esposa de um pré-cônsul romano, foi preso e apanhou mais do que tapete em dia de faxina. O tal pré-cônsul, que era tipo um governador da época, tentou convencer André a renegar sua fé para que escapasse do trágico fim, mas ele seguiu firme e forte até ser crucificado em uma cruz com formato de X. Para muitos estudiosos da Bíblia, o apóstolo Felipe teria falecido de causas naturais, mas existem alguns livros apócrifos que relatam o contrário. Em Atos de Filipe, diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro, e que teria pregado para uma multidão nos seus últimos momentos de vida. Outros escritos antigos já sugeriram que ele pudesse ter sido apedrejado a mando de um imperador, sendo sua morte um verdadeiro mistério. O único consenso é que Filipe teria partido dessa para melhor em 80 d.C., lá na Turquia. Bartolomeu também era conhecido como Natanael e foi um apóstolo que levou a palavra de Deus até a Índia. Faz tempo, né? Ué. Os relatos de sua morte são extremamente escassos, podendo ser interpretados de várias maneiras possíveis, justamente por não ter nenhum documento ou citação na Bíblia. Uma das teorias diz que ele faleceu no ano de 51 d.C., em uma cidade russa chamada Albanópolis. Ele teria sido perseguido pelo governo e esfolado por pregar, tanto que na sua representação no desenho da Capela Sistina, Michelangelo o pintou segurando a sua própria pele em uma mão e um punhal na outra. Também existe uma vertente da história que São Bartolomeu havia convertido o rei da Armênia, Polímio, junto com sua esposa e filhos, o que teria deixado seu irmão bravo, ordenando que o pregador fosse morto. Mesmo sem muitas informações sobre o falecimento de Bartolomeu, ele é relembrado até hoje como um mártir da igreja cristã. Mateus é um dos nomes bíblicos mais comuns e com certeza você conhece alguém que se chama assim. O curioso é que, apesar de ser publicano, Jesus o chamou para segui-lo. Se você não sabe, os publicanos eram os cobradores de impostos, vistos pelos judeus como traidores. Mas mesmo assim, Mateus tinha alguma coisa diferente e foi ele o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. Sua morte não é citada nas Escrituras, mas acredita-se que ele faleceu por ordem do rei Ritarco, enquanto realizava uma missa. Algumas fontes indicam que o rei estava inconformado por sua filha ter se convertido ao cristianismo. Agora, como os soldados o executaram é um mistério. Pela época poderia ser queimado, crucificado ou esfolado. Ou seja, uma coisa é certa, foi de uma maneira terrível.
Um dos discípulos menos conhecidos de Jesus é Simão, que não tem muitas passagens nem mesmo na própria Bíblia. Sendo assim, sua morte também não possui muitos registros e detalhes. Mesmo assim, sabe-se que Simão foi um grande pregador no Egito, com chances de ter contribuído para a evangelização em outras partes da África. Segundo Hegésipo, o apóstolo Simão foi martirizado durante o governo do imperador Trajano, quando estava bem idoso e já no fim de sua vida, com incríveis 120 anos. Dentre as teorias mais aceitas, ele pode ter sido crucificado, queimado em fogueira ou cortado ao meio. Caracas. Seus restos mortais foram levados ao Vaticano e atualmente estão enterrados na Basílica de São Pedro. Existem 2 Tiagos que se tornaram apóstolos, e um deles ficou conhecido como o apóstolo maior, ou Tiago, filho de Zebedeu. Ele foi o primeiro de todos os apóstolos a ser morto por conta de sua fé, sendo o único a ter o seu fim registrado nas próprias escrituras sagradas. Tiago morreu em Jerusalém aproximadamente em 44 d.C., após Herodes ordenar uma caçada aos cristãos da época, sendo executado à espadada. Em uma citação no 10º capítulo de Marcos, tem uma passagem que Jesus diz que Tiago tomará o mesmo cálice que o próprio Jesus bebeu, e alguns teólogos entendem essa fala como uma metáfora ao mesmo fim violento e cruel do Salvador, sendo Tiago pela lâmina e Jesus pela cruz. O outro Tiago, conhecido também como Tiago de Jerusalém ou ainda Tiago Menor, é pouco lembrado nas escrituras sagradas. Apesar da grande importância no início da igreja cristã, ele é citado apenas 4 vezes na Bíblia, mas é visto como uma figura primordial do movimento cristão nos anos após a passagem de Cristo na Terra. Sua morte aconteceu por volta do ano de 62 d.C., e as fontes variam entre ter sido crucificado ou apedrejado, como relata o livro Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo. Essa segunda hipótese teria acontecido a mando do sumo sacerdote Ananus, sob a falsa acusação de ter infringido a lei dos homens. Deverá apedrejá-lo até ele morrer! São Judas Tadeu foi um apóstolo, mas não confunda com Judas que traiu Jesus. Vamos dizer que esse é aquele que não foi traíra. Esse Judas se tornou um dos primeiros a levar o cristianismo para a Armênia, ao lado de Bartolomeu, sendo padroeiros dessa região. As pregações de Judas se espalharam pela região, fazendo com que seu papel fosse fundamental para espalhar a palavra. Os escassos registros sobre sua morte apontam que ele foi perseguido por conta da sua fé e que provavelmente sofreu golpes de lança, porretes e machados. Judas Iscariotes foi o famoso apóstolo que, apesar de estar do lado de Cristo, traiu o mesmo por 30 moedas de prata. Vagabundo! Por sua culpa, Jesus foi capturado por soldados e após foi crucificado. Judas é mais um que tem sua morte descrita na Bíblia, porém ele não é considerado um mártir, já que ele mesmo tirou sua vida. Depois de entregar Jesus aos romanos, o ex-apóstolo entrou em desespero e se enforcou no Campo do Oleiro, em Jerusalém, com apenas 27 anos. Tomé foi o apóstolo da famosa passagem, onde ele não acreditou na ressurreição de Cristo, dizendo que precisava ver para crer. Sua história é melhor retratada em Atos de Tomé e em Histórias Eclesiásticas de Eusébio. Ele teria sido um dos pilares da igreja primitiva, tendo pregado na Índia, na Síria e apontado como o único dos apóstolos que pregou nas Américas, antes mesmo dos colonizadores chegarem por aqui, sendo chamado pelos nativos brasileiros como Sumé. Ele teria sido morto na Índia em 72 d.C., após evangelizar para milhares de pessoas, inclusive a esposa de um rei, formando uma comunidade cristã na Índia que dura até hoje. Justamente por isso foi perseguido e martirizado no país, mas não há informações de como ele partiu exatamente. João começou a seguir Jesus ainda muito jovem e ele é com certeza um dos escritores mais importantes da Bíblia, tendo feito 3 epístolas, o Evangelho de João e ainda o Apocalipse. Durante toda a sua vida, João pregou e foi um importante teólogo,
sendo conhecido como João Evangelista. Porém, durante o governo de Domiciano, o apóstolo foi perseguido e quase morto, mas escapou por um triz e se exilou na ilha de Patmos. Foi lá onde ele escreveu o livro Revelações do Apocalipse. Depois do exílio, João se estabeleceu na cidade grega de Éfeso, onde continuou os trabalhos de pregação e conseguiu viver por muitos anos, tendo morrido aos 94 anos de causas naturais.